Olá, a região norte continua sofrendo as consequências da cheia do Rio Madeira. E nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o senador Waldir Raupp, que esteve conosco numa gravação na semana passada, falando de problemas da região e da importância de se construir uma estrada que passava por 11 quilômetros numa área de proteção ambiental. E que isso mudaria muito a situação para quem está sofrendo com essa cheia, né, senador? É verdade, a semana passada foi uma semana cheia de acontecimentos positivos para o estado de Rondônia, uma reunião com a presidente da República na quarta-feira, com vários ministros, com o governador, com os prefeitos da área atingida, Porto Velho, Guajará e Nova Mamoré, com a bancada federal. E já no sábado da mesma semana, ela se deslocou a Rondônia e ao Acre, nós fomos juntos com ela daqui de Brasília, e ela pôde sobrevoar de helicóptero as áreas atingidas, o Baixo Madeira, o Alto Madeira, passou por cima das usinas, enfim, foi uma viagem muito proveitosa. Ela pôde ver de perto o sofrimento das pessoas. Visitamos uma vila que está quase toda embaixo d'água, que é São Carlos, no chamado Baixo Madeira, abaixo de Porto Velho, e ela levou todo o staff do Ministério da Integração Nacional, da Defesa Civil Nacional, da Defesa, da Marinha, da Aeronáutica, foram generais de tudo que foi estrela lá. Então foi muito importante a reunião que tivemos em Porto Velho após a visita às enchentes e a reunião que teve em Porto Velho. E a estrada, ela levou na cabeça esse pedido da abertura desses 11 quilômetros de estrada que passa dentro de uma reserva estadual. Não é nem um parque nacional, nem uma reserva indígena, pelo contrário, os índios caripunas da reserva caripuna, que a estrada passa próximo, eles estão favoráveis, fizeram até um bloqueio de um desvio lá, para poder pressionar pela abertura dessa estrada. E há 19 anos, a gente vinha aguardando na Justiça Federal aqui em Brasília, uma liminar impetrada por uma ONG, depois também acompanhada pelo IBAMA e pela FUNAI, e agora o desembargador Cássio Tribunal Regional Federal da primeira região, que fica aqui em Brasília, concedeu o bloqueio dessa liminar, autorizando a abertura desses 11 quilômetros de estrada. Então vai sair do sufoco, né, do bloqueio, do isolamento, a cidade de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, e podendo ainda dar um acesso para o Acre, porque nesse momento o Rio Madeira já está com 19 metros e 20, já passando de 19 metros e 20 centímetros, uma cheia histórica nos últimos 100 anos, não tem precedente na história depois que começou a ser medido, e está isolando, inclusive, o estado do Acre. E esse desvio, essa estrada, que foi autorizada agora pela Justiça Federal, dá a oportunidade de tirar essas duas cidades de Rondônia do isolamento, inclusive o estado do Acre. Foi uma grande conquista, o senhor anunciou em plenário, depois de 19 anos esperando, finalmente, pelo menos esse sentido, a cheia trouxe esse ganho. Vai ter muitos prejuízos ainda para se cuidar, né, senador? A batalha por linhas de crédito especiais para as pessoas que vão ter que se recuperar desses prejuízos continua sendo uma luta, já está mais perto de se conseguir? Como é que está essa história? Até agora o governo liberou, o governo federal, 5 milhões e meio, quase 5 milhões e 600 mil, para assistência, o socorro e assistência, que não tem faltado. Isso é verdadeiro, o socorro não tem faltado, nenhuma vítima fatal, não houve nenhuma morte. Quase 15 mil pessoas desabrigadas em Rondônia, não houve nenhuma morte. Mas a fase mais cara e mais difícil é a reconstrução. A hora que a enchente começar a baixar, vai ter o problema das doenças, o Ministério da Saúde, o ministro foi nessa viagem com a presidente, o ministro Quioro da Saúde também estava presente para acompanhar de perto também. Agora, dentro dos próximos dias, começa a baixar, e a hora que as águas começam a baixar, é que vem o maior volume de problemas, tanto na área da saúde, quanto para retornar essas pessoas para as casas que foram completamente inundadas, perderam praticamente tudo. Então, a fase mais cara da enchente é depois que ela baixa. Aí é a fase da reconstrução. Aí eu acho só uma medida, eu tenho cobrado da presidente, e é cobrado aqui na tribuna do Senado, e cobro neste momento aqui na TV Senado, uma medida provisória nos moldes que foi feito para Santa Catarina, para o Rio de Janeiro e outros estados. Santa Catarina foi mais de R$1 bilhão, foi 1 bilhão e 600 milhões de reais para reconstruir as cidades atingidas pelas cheias em Santa Catarina. Eu acho que Rondônia não vai dar um volume desse, né? Eu espero que o estrago até agora estava chegando em 900 milhões, colocando tudo, a área privada, né, a área pública. E a área privada são os bancos, a Caixa Econômica, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, que deve ou um perdão ou uma prorrogação, um alongamento, né, um repactuamento dessa dívida que as pessoas tinham. E na área pública, o governo vai ter que, né, infelizmente, vai ter que cobrir esse prejuízo. O governo federal, o governo do estado e as prefeituras, através de um convênio com a União.
Senador, essa ida desse grande staff multidisciplinar do governo federal facilita a conversação e a montagem de uma logística para esse segundo momento que o senhor fala, facilita o diálogo entre vocês da bancada com o Palácio do Planalto. Que diferença faz esse staff ter ido junto com a presidente? Faz muita diferença, porque é uma área técnica, né? Foram os chefes desses escalões, agora o segundo escalão e o terceiro escalão vão trabalhar na área técnica para ajudar a elaborar os projetos, os levantamentos do prejuízo, né, os projetos de engenharia naquela área que for necessária, a área da habitação. Estima-se que vai precisar de umas 2.000 casas para poder abrigar essas pessoas que estão desalojadas e não vão poder voltar para suas casas. Aquela ideia que o senhor tinha mencionado de aproveitar Minha Casa Minha Vida para, já nesse esforço, acrescentar essas casas que vão ser necessárias, isso já teve andamento? Já está tendo andamento, já estão sendo feito o cadastramento, tanto das famílias quanto das casas que vão ser disponibilizadas, aquelas que serão possíveis de disponibilização, porque as famílias ainda não estão cadastradas, do início, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então parece que umas 1.000 e poucas casas que ainda não tinha destinação. Então essas poderão ser destinadas a essas famílias. Isso é muito importante. Realmente. Eu acho que é um programa maravilhoso, né, tanto para as famílias que já estavam ocupando essas casas, como para essas agora que estão desalojadas, vão poder ter já quase pronta uma moradia. Aqueles que não quiserem voltar para as suas casas de origem, seria para as vilas alagadas ou até mesmo os bairros de Porto Velho alagados, poderão já se cadastrar e receber uma moradia nova para mudar de vida, né, viver com mais dignidade, pelo menos sem susto, porque a cada ano ele estava correndo o risco de ser expulso pela enchente. E o que acabou acontecendo, né? O que acabou acontecendo. Senador, agradeço sua presença, convido o senhor a voltar na próxima semana para a gente continuar atualizando esses esforços que estão sendo feitos na região. Eu que agradeço por essa oportunidade, e eu e a deputada federal Maria Halpe e muitas outras autoridades não temos feito outra coisa nas últimas 4, 5 semanas, a não ser nos desdobrar para poder responder, dar uma resposta digna às famílias desabrigadas e a todo o povo que sofre no estado de Rondônia e no estado do Acre. Muito obrigado. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas. Ligue 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.